Pessoal, então essa aula é sobre inervação dos membros superiores. É uma aula simples. No começo ela parece ser complexa quando a gente vê as imagens de plexo braquial. Parece ser até assustador, mas eu prometo a vocês que é bem simples e no final eu vou fazer um resumo e vocês vão perceber que é bem fácil mesmo da gente aprender o plexo braquial. Então, o plexo braquial, a gente ao longo do trajeto desses nervos, a gente vai reconhecer diferentes partes desse plexo. Então ele tem origem com as raízes desse plexo. Elas se conjugam formando troncos. Esses troncos eles se dividem. Então a gente vai ter uma região de divisões em ramos que são anteriores e posteriores. E eles se conjugam novamente, formando o que nós chamamos de fascículo. E por último, eles dão origem aos nervos terminais. Tá? Os nervos terminais são 5, mas ao longo do trajeto do plexo braquial tem-se a origem diversos outros nervos que a gente vai estudar. E há um conjunto de nervos que nós vamos chamar de supraclaviculares e há um conjunto de nervos de infraclaviculares, certo? Então essa imagem parece ser bem assustadora, mas vocês vão perceber que ao longo da aula a gente vai desmistificando ela e ela é simples, tá? Então é importante a gente lembrar que na medula espinal, conforme vocês viram lá na neuroanatomia, todos os nervos, todos os pares de nervos espinais formados por cada segmento da medula espinal, eles são de caráter misto, diferente do que a gente vê em pares de nervos cranianos, onde eu posso ter nervos que são puramente motores, nervos que são puramente sensitivos e os nervos mistos. Aqui não, todos os nervos vão ser mistos, tá? Então, esse ramo ventral aqui, ó, dos pares de nervos espinais, da raiz C5 até a raiz T1, vão dar origem ao que nós chamamos de plexo braquial, tá? Então, são 5 raízes. Vocês lembram que no segmento cervical é o único que não coincide com o número de vértebra. Então, nós temos 7 vértebras cervicais, mas nós temos 8 segmentos cervicais, medulares cervicais. Então, são 5 raízes que formam o plexo braquial, sendo elas C5, C6, C7, C8 e T1. Então, o plexo braquial é quase que completamente formado por segmentos cervicais. Apenas um segmento torácico contribui para a formação desse plexo. Então, essa parte do plexo aqui nós chamamos de raízes. A gente vai perceber que essas raízes elas vão se conjugar. A raiz C5 logo se conjuga com C6. E quando ela se conjuga, ela dá origem agora ao que nós chamamos de tronco. Esse é o tronco superior, tá? A raiz C8, ela vai se conjugar com T1. Ela dá origem a um tronco também que nós chamamos de tronco inferior. E C7 fica sozinha, já que a gente tem um número ímpar aqui de raízes. Então C7 sozinha, depois ela dá origem ao que nós chamamos de tronco médio. Então são 5 raízes que formam 3 troncos. Esses troncos eles vão se dividir. Perceba que há uma divisão posterior lá atrás, ó, do tronco superior, uma divisão posterior do tronco médio e uma divisão posterior do tronco inferior. Aqui, ó, sinalizado divisões posteriores. As 3 divisões posteriores formam o que nós chamamos de fascículo de mesmo nome, posterior. As divisões anteriores do tronco superior e do tronco médio formam o que nós chamamos de fascículo lateral. E a divisão anterior do tronco inferior forma o fascículo medial. Tá aqui, ó, fascículo medial. Esses fascículos agora, eles vão dar origem aos nervos terminais. Então, o fascículo lateral dá origem ao nervo musculocutâneo e um ramo lateral para a formação do mediano. O fascículo medial dá origem ao nervo ulnar, mais um ramo medial para a formação do mediano. E o fascículo posterior lá atrás dá origem a 2 nervos, o axilar e o radial. Mas percebam que aqui, ó, ao longo desse trajeto, a gente vai percebendo vários nervos que são emitidos, tá? E aí, aqui nessa altura, mais ou menos, passa a clavícula. Então a gente vai reconhecer agora os nervos que são supraclaviculares e os nervos que são infraclaviculares, tá? Então aqui é para se localizar as raízes do plexo braquial de C5 a T1 e a clavícula. Então existe uma parte desse plexo que é supraclavicular e uma parte desse plexo infraclavicular. Vamos reconhecer algumas estruturas que a gente já conhece. Então, ó, músculo trapézio,
fibras descendentes do trapézio, seccionado aqui o músculo peitoral menor, que tem um ponto de fixação no processo coracoide da escápula. Olha o tendão da cabeça longa do bíceps braquial, passando no sulco intertubercular do húmero. E aqui nós temos o ligamento transverso do húmero, tá? E o plexo braquial vai passar exatamente atrás do músculo peitoral menor. Então eu gosto desse esquema, é um esquema didático que vocês vão encontrar no Anatomia Orientada para a Clínica, né? Do Kate Moore. Nós temos aqui 4 nervos que nós chamamos de nervos supraclaviculares. Então aqui da raiz C5 a gente tem o surgimento do nervo dorsal da escápula. Como o próprio nome diz, ele vai lá para a região dorsal e ele vai inervar os músculos levantador da escápula e os romboides maior e menor. Da raiz C5, C6 e C7 sai um nervo aqui chamado de torácico longo. Esse nervo vai fazer a inervação do músculo serrátil anterior. E é quando há lesão desse nervo que nós temos a condição que eu já comentei em sala de aula, chamada escápula alada, tá? Aqui, do tronco superior, surge então um nervo chamado supraescapular. Ele vai passar por cima da escápula, como o próprio nome diz, naquela região da incisura da escápula, que fica medial ao processo coracoide, e que essa incisura é fechada pelo ligamento transverso superior da escápula. Então, dá passagem a esse nervo aqui, e esse nervo vai inervar o músculo supra-infraespinal. E aqui, ainda desse tronco superior, sai um nervo chamado subclávio, que vai fazer a inervação do músculo subclávio. Então, esses 4 nervos nós chamamos de supraclaviculares. E a gente tem esses outros nervos aqui, que eu vou comentar em outras imagens mais à frente: peitoral lateral, peitoral medial, músculos que são subescapulares superior e inferior, e um músculo chamado de tóraco dorsal, 2 nervos que são puramente cutâneos, cutâneo medial do braço e do antebraço, e também o peitoral medial, tá? Vamos olhar nessa imagem aqui, estudar primeiro a parte supraclavicular do plexo. Então esse nervo aqui apontado pela seta é chamado de dorsal da escápula, tá? Depois aqui, descendo de C5, C6 e C7, eu tenho esse nervo chamado torácico longo, vai fazer a inervação do serrátil anterior. Ele é extremamente importante para a manutenção daquela articulação fisiológica ou falsa, chamada de escápula torácica, porque é o serrátil anterior que mantém a escápula contra o gradil costal. Então, quando eu tenho lesão desse torácico longo, que pode haver lesão em incisões cirúrgicas nessa região lateral do tórax, o paciente ele pode ter como consequência a escápula alada, tá? O nervo subclávio vai inervar o músculo subclávio, e esse último nervo aqui, é chamado de nervo supraescapular. Eu tenho uma imagem aqui, uma vista posterior da escápula. Olha aqui o ligamento transverso superior da escápula, esse aqui é a incisura da escápula. Esse nervo supraescapular está vindo da frente, né, do plexo braquial. Ele passa aqui e ele emite um nervo para o supraespinal e para o infraespinal. Então, quando há calcificação desse ligamento aqui e compressão desse nervo ao nível dessa incisura da escápula, eu posso ter déficit, né, dessa inervação com perda de força do músculo supra-infraespinal, ou seja, eu vou ter déficit de abdução do ombro e de rotação lateral do ombro, tá? Vamos dar uma estudada agora nessa parte infraclavicular. Então aqui eu tenho a região dos fascículos, veja que aqui são as raízes. Nessas raízes já se conjugaram em troncos, formando 3 troncos, superior, médio e inferior. Eu tive as divisões, então as setas verdes representam as divisões posteriores. Os 3 troncos emitiram suas divisões posteriores, formando o fascículo posterior. O tronco superior e médio formam o fascículo lateral, e o tronco inferior forma o fascículo medial, tá? A divisão anterior do tronco inferior forma o fascículo medial. Desse fascículo lateral, eu vou ter esse nervo aqui, chamado de peitoral lateral, e ele vai fazer a inervação motora do músculo peitoral maior. Além disso, esse fascículo lateral ele gera como nervo terminal um nervo chamado de músculo cutâneo. Esse nervo músculo cutâneo ele faz a inervação motora dos músculos do compartimento anterior do braço, e ele tem um ramo lateral aqui para a formação do mediano. Esse nervo mediano ele faz a inervação de todos os músculos do compartimento anterior do antebraço, com exceção do músculo flexor ulnado carpo e a metade ulnado flexor profundo dos dedos.
O nervo peitoral medial faz a inervação. Aqui agora falando dos nervos do fascículo medial. Peitoral medial faz a inervação do músculo peitoral menor. E eu tenho dois nervos aqui que são cutâneos, medial do braço e do antebraço, vai fazer a inervação cutânea dessas regiões. Além disso, como nervo terminal, eu tenho o nervo na, que vai fazer a inervação dos músculos flexor nado carpo e metádio nado flexor profundo dos dedos, além dos músculos da região hipotenar. Então, flexor do mínimo, abdutor do mínimo, oponente do mínimo, palmar curto, os interósseos ali na metade da mão, os lumbricais, e uma parte do adutor do polegar. E eu tenho um ramo medial aqui, ó, para a formação do nervo mediano. Conforme eu falei, o mediano vai fazer a inervação motora de todos os músculos do compartimento anterior do antebraço, com exceção dos músculos que são inervados pelo nervo na, que é o flexor nado carpo e metade do nado flexor profundo dos dedos, e também os músculos da região tenar. Então, flexor curto do polegar, abdutor curto do polegar, oponente do polegar e uma parte do adutor do polegar, além dos lumbricais, interósseos, palmares e dorsais ali da região tenar. E por último, o fascículo posterior, eu vou ter aqui os nervos subescapulares, que eu tenho o superior e inferior, e eu tenho também o nervo chamado de tóraco dorsal, que vai fazer a inervação motora do músculo latíssimo do dorso. Além disso, como nervo terminal, eu tenho o nervo axilar e eu tenho também o nervo radial. O axilar faz a inervação motora do músculo deltoide e do redondo menor, e o radial faz a inervação motora de todos os músculos do compartimento posterior de braço e do antebraço. Então vamos ver agora o território de inervação aqui com imagens tanto motora quanto sensitiva. Então o nervo músculo cutâneo, ele perfura aqui, ó, essa é uma vista anterior do braço, o músculo coracobraquial, e ele vai fazer a inervação do grupamento muscular anterior do braço. Então ele faz a inervação do bíceps braquial, cabeça longa e cabeça curta, do côraco braquial e também do músculo braquial, tá? Além disso, ele faz a inervação sensitiva da região lateral do antebraço. Tá aqui, ó, região lateral do antebraço, uma vista anterior e uma vista posterior. Então, quando o paciente ele tem lesão do músculo cutâneo, ele vai ter fraqueza, sobretudo na flexão de antebraço, flexão de cotovelo. Ele vai ter parestesia, que é distúrbio da sensibilidade na região lateral do antebraço. Então você pode fechar um diagnóstico que é lesão de músculo cutâneo, tá? O nervo na passa aqui, ó, conforme nós vimos na aula de osteologia, no sulco do nervo na posterior ao epicôndilo medial do húmero. E ele vai ter um trajeto aqui, ó, bem na região na do antebraço medial. E ele vai fazer a inervação motora aqui no grupamento anterior do antebraço dos músculos flexor nado carpo e metade nado flexor profundo dos dedos. E ele vai fazer a inervação dos músculos da região hipotenar aqui, tá? Que são flexor do dedo mínimo, abdutor do dedo mínimo, oponente do dedo mínimo, palmar curto, e ele vai pegar aqui lumbricais, né, do quarto e quinto dedo, interósseos palmares e dorsais também, dessa metade ulnar da mão. Mas percebam que tem um trajeto desse nervo aqui, eu tenho um raminho, que ele vem parar aqui na região tenar, que é exatamente para fazer a inervação da porção transversa do músculo adutor do polegar. Então é interessante, porque essa região tenar ela é inervada pelo nervo mediano. E quando o paciente tem lesão de mediano, a ação que fica preservada do polegar é a adução do polegar, porque parte do adutor a inervação vem do nervo ulnar. Aqui o nervo mediano, desculpa, deixa eu voltar aqui porque eu esqueci de falar da inervação sensitiva. A inervação sensitiva do nervo ulnar, aqui é na mão. Então é o quinto dedo e metade ulnar do quarto dedo, tá? E é a região correspondente na palma da mão. Isso acontece no dorso da mão também. É bem interessante porque agora que você tem essa informação, esse conhecimento, você vai perceber que quando a gente tem compressão do nervo ulnar, sobretudo aqui no sulco do nervo ulnar, você vai perceber que a parestesia, aquele formigamento, aquela dormência, a gente sente no quinto e apenas na metade do quarto dedo. É bem interessante. Você percebe que só fica a metade ulnar do seu dedo dormente. O nervo mediano,
Ele tem um trajeto descendente aqui no braço, né, medial ao húmero, e ele não emite nenhum ramo no braço. Ele vai emitir os ramos dele no antebraço. Então, o grupamento anterior do antebraço, ele vai fazer a inervação de todos os músculos do compartimento anterior do antebraço, com exceção daqueles que são inervados pelo nervo ulnar, que é o flexor ulnar do carpo e a metade ulnar do flexor profundo dos dedos. Então, ele vai fazer a inervação do pronador redondo, do flexor radial do carpo, do palmar longo, do flexor superficial dos dedos, da metade radial do flexor profundo dos dedos, do flexor longo do polegar e do pronador quadrado, além dos músculos da região tenar, que é o abdutor curto do polegar, flexor curto do polegar, oponente do polegar, uma parte do adutor do polegar, aqui os lumbricais, primeiro e segundo lumbricais, interossos palmares e dorsais da metade radial da mão, tá? O território de inervação sensitivo vai ser aqui, a palma da mão e o primeiro, segundo, terceiro e a metade radial do quarto, tá? Apenas na palma, porque no dorso vai se dar essa inervação apenas nas falanges distais do primeiro, segundo, terceiro e da metade radial do quarto. A parte do dorso da mão não é território de inervação sensitivo do mediano, mas sim, conforme a gente vai ver no próximo slide, do radial. Então, o nervo radial, ele faz a inervação motora de todo o grupamento posterior de braço e antebraço. Então, ele faz inervação motora do tríceps braquial, do ancônio, do extensor dos dedos, do extensor do dedo mínimo, extensor ulnar do carpo, do supinador, do abdutor longo do polegar, do extensor curto do polegar, extensor longo do polegar, extensor do indicador, todo o compartimento lateral também do antebraço, que é o bráquio radial, extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo. Todos esses músculos são de inervação do radial. É bem interessante porque o paciente que tem lesão de radial é um paciente que tem um padrão todo flexor do membro superior. Ele se apresenta na clínica com flexão de cotovelo, flexão de punho e flexão de dedos, uma vez que ele perdeu toda a inervação dos extensores, tá? E a inervação sensitiva é essa faixa vermelha aqui, ó. Então, posterior de braço, posterior de antebraço, uma faixa aqui, ó. Por quê? Porque a gente viu que esse compartimento lateral aqui, ó, é inervado pelo músculo cutâneo, e o medial a gente também viu que há um nervo específico, que é o nervo cutâneo medial do antebraço e medial do braço. E essa parte aqui do dorso da mão, que a gente viu que o radial ele só pega as pontas dos dedos aqui do primeiro, segundo, terceiro e a metade radial do quarto. Então quem pega toda essa parte de dorso da mão aqui é radial. Aqui, ó, há um resumo, mas eu mando isso para vocês em PDF também, do território de inervação motora de cada nervo desse, que não são os nervos terminais, são aqueles nervos que vão se desprendendo do plexo braquial ao longo do seu trajeto. Então, o nervo dorsal da escápula, ó, ele inerva o levantador da escápula e os romboides, o torácico longo, o serrátil anterior, o subclávio é o subclávio mesmo, supraescapular, suprainfraespinal, peitoral lateral é o peitoral maior e o medial é o menor. O tórax dorsal desce e vai fazer a inervação lá do latíssimo do dorso. O subescapular inferior é o redondo maior e a metade inferior do subescapular, e o subescapular superior a metade superior do subescapular. Os cutâneos, ó, medial, de braço e de antebraço, é a inervação cutânea, né, das regiões de braço e antebraço. Vamos dar uma olhada nessa imagem aqui, ó. Nervo ulnar, passa aqui, ó, no suco do nervo ulnar, vai fazer aqui no antebraço. Inervação motora do flexor ulnar do carpo e metade ulnar do flexor profundo dos dedos. Vem para cá, ó, músculos hipotenares. Flexor do dedo mínimo, abdutor do dedo mínimo, oponente do mínimo, palmar curto, os lumbricais aqui relacionados ao quarto e quinto dedo, interossos dorsais, tá? Interossos palmares, todos relacionados ao quarto e o quinto. A gente tem aqui, ó, numa vista posterior, o nervo axilar, ele fica nessa região aqui da axila, tá? Para fazer a inervação do deltoide e também do redondo menor. Eu esqueci de mostrar a vocês, deixa eu só voltar aqui. Esqueci de mostrar para vocês que essa faixa cinza aqui, ó, na região axilar, é território de inervação sensitiva do nervo axilar. Então, o nervo axilar, do ponto de vista motor, é deltoide e redondo menor, mas sensitivo a essa faixa aqui, ó, que está representada em cinza.
O nervo radial faz toda a inervação do grupamento posterior de braço e antebraço. Então, ó, tríceps braquial, as três cabeças do tríceps, o ancônio, o braquiorradial, extensor radial longo e curto do carpo, extensor dos dedos, extensor do dedo mínimo, extensor ulnar do carpo, extensor do indicador, abdutor longo de polegar, extensor longo e curto de polegar, tá? Todos esses músculos, supinador, todos esses músculos, sem exceção de compartimento anterior de braço e antebraço, são inervados pelo radial, tá? O mediano aqui, ó, músculo cutâneo e mediano. Então, logo o músculo cutâneo faz a inervação do grupamento anterior de braço. Quem que é? Bíceps braquial, braquial e coracobraquial. E o mediano vem aqui, ó, compartimento anterior de antebraço e região tenal, com exceção dos inervados pelo nervo ulnar. Então, com exceção do flexor ulnar do carpo e metade ulnar do flexor profundo dos dedos, todos os músculos são inervados pelo mediano, que são pronador redondo, flexor radial do carpo, palmar longo, flexor superficial dos dedos, metade radial do flexor profundo dos dedos, flexor longo do polegar e pronador quadrado. E tenares, abdutor curto de polegar, flexor curto de polegar, oponente de polegar, uma parte do adutor do polegar, os lumbricais do segundo e terceiro dedo, interossos palmares e dorsais também do segundo e do terceiro. Sensibilidade cutânea, para a gente fechar aqui, ó, na palma da mão, em amarelo aqui, ó, é o nervo mediano e aqui, ó, o nervo ulnar. Mas veja que no dorso, ó, o ulnar, ele tem uma representação semelhante ao que tinha na palma, tem no dorso, mas o mediano não, apenas nas falanges distais do primeiro, segundo, terceiro e metade radial do quarto. Quem faz esse território de inervação aqui é o radial do dorso da mão, dorso aqui também, região posterior do antebraço e braço, nervo axilar aqui, ó, e músculo cutâneo nesse compartimento lateral do antebraço. E o compartimento medial, quem faz? Nervo cutâneo medial do antebraço. E do braço, nervo cutâneo medial do braço. Conforme eu havia prometido lá no início da aula, então a gente vai aprender a fazer o plexo braquial de maneira bem simples, tá? Desmistificar. Eu sempre brinco com os meus alunos que o número mágico do plexo braquial é o número 5. E por que é o número 5? Porque o plexo braquial é formado por 5 raízes. A primeira raiz é C5 e ele gera 5 nervos terminais, tá? Então, o plexo braquial, conforme nós vimos na aula, ele é dividido em raízes, depois troncos, depois divisões, depois fascículos e, por último, os nervos terminais, tá? E eu tenho uma frase para a gente brincar com isso e memorizar, que é: realmente tá difícil fazer os nervos terminais. Então você vai lembrar dessa frase: realmente tá difícil fazer os nervos terminais. Realmente, raízes, tá, tronco, difícil, divisões, fazer, fascículos e nervos terminais, é nervos terminais mesmo. Então a primeira coisa é você responder: quantas raízes tem o plexo braquial? 5. E quais são essas raízes? C5, C6, C7, C8, T1. O que é que eu não posso esquecer? É do C8. Muitos estudantes fazem C5, C6, C7, T1 e T2, e aí vai dar errado, tá? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou conjugar as raízes que estão na extremidade. Então eu vou juntar C5 com C6 e eu vou juntar C8 com T1. Como o número é ímpar, C7 ficou sozinho, então eu vou fazer o Y ao contrário, assim, ó. Beleza? Passo uma linha aqui, eu já respondo uma questão na prova e na residência também. Quais são as raízes do plexo braquial? C5, C6, C7, C8, T1. Os troncos são 3 em anatomia: o mais para cima, superior; o mais para baixo, inferior; e o médio. Outras questões de prova. O tronco superior do plexo braquial, ele é formado por quais raízes? C5, C6. O tronco inferior, C8, T1. Tronco médio, C7. As divisões agora, esses 3 troncos eles vão se dividir
em divisões anteriores e posteriores, tá? Deixa eu ver se eu consigo mudar a cor da caneta, porque aí vai ficar mais visível. Então, em verde vai ficar a divisão posterior. Então, a divisão posterior do tronco superior, a divisão posterior, vou pintar aqui, do tronco médio, tá? As três divisões posteriores, os três troncos, e a divisão posterior do tronco inferior vão formar o fascículo posterior. Beleza? Então, as divisões posteriores estão indo lá para trás. Divisão posterior do tronco superior, divisão posterior do tronco médio e divisão posterior do tronco inferior formam o fascículo posterior. Vou voltar aqui agora para minha caneta vermelha. E ó, as divisões anteriores do tronco superior e médio vão formar o fascículo lateral. Então, ó, se é a divisão anterior do tronco superior e a divisão anterior do tronco médio. Só sobrou quem agora? A divisão anterior do tronco inferior. Então, ela sozinha forma o fascículo medial. Professor, não estou entendendo nada. Porque isso aqui não era superior, porque virou lateral. Isso aqui não era inferior. Gente, nós estamos diante da axila. Isso aqui é a região axilar, certo? Então, é assim, ó. Começou superior, só que dobra aqui. Tá? Então, isso aqui, ó, é a axila, é o sovaco da pessoa. Então, o que era superior, agora virou lateral. Isso é uma vista anterior do ombro esquerdo, tá? E o que era inferior aqui, ó, virou medial. Beleza? Essa é uma vista anterior da axila esquerda do seu paciente. E aqui, ó, vai estar passando a artéria axilar. Então, a artéria axilar aqui, ó, tá? Esse fascículo posterior fica posterior à artéria axilar. Esse fascículo lateral fica lateral à artéria axilar. E esse fascículo medial fica medial à artéria axilar. Tá? Pronto. Quase no fim. Eu vou lembrar dessa palavra aqui quando eu chegar no fim. Ó. Marmu. Marmu, qual a única letra que se repete aqui? M. Então eu vou desenhar. Deixa eu colocar outra cor. Que é para ficar bem fácil de identificar. Então eu vou pegar o M aqui. Ó, e eu vou desenhar um M aqui, ó. Só que eu vou desenhar um M deitado. Isso é um M deitado, tá? E eu vou atribuir aqui, ó, Ma Mu. E aqui embaixo é o último, Marmu. Deixa eu voltar pro vermelho, porque eu consigo enxergar melhor. Então, ó, deixa eu voltar pro laser pointer, na verdade. Então, ó, esse primeiro M do marmor aqui, ó, nervo músculo cutâneo, axilar, radial, mediano, ulnar, tá? Músculo cutâneo, qual vai ser meu raciocínio? Inervação motora do grupamento anterior do braço. Estou com um paciente que tem fraqueza de flexão de antebraço. Ele tem déficit da inervação dos músculos que fazem flexão braquial, bíceps braquial. Aí eu vou olhar aqui, o músculo cutâneo, ele é formado por quem? Eita, ele vem daqui assim, ó. E vem daqui também, ó. Então ele vem das raízes C5 a C7. Às vezes o paciente não tem uma lesão na região do braço. Ele tem uma ele tem uma lesão na região cervical. Ele pode ter um osteófito, um bico de papagaio. Onde possivelmente estaria esse bico de papagaio? Nessa região aqui, ó. Entre C5 e C7. Muito provavelmente. Certo? Nervo ulnar. O nervo ulnar faz inervação dos músculos hipotenares. Meu paciente não consegue fazer a abdução do dedo mínimo, não consegue. Se eu ver aqui, ulnar, de onde é que ele vem? Ele vem daqui, ó, a C8 e T1. Esse paciente ele pode ter uma lesão a nível da vértebra C7, vértebra T1, que é onde estão os segmentos ali, C8 e o segmento T1. Então esse vai ser o meu raciocínio. Eu preciso saber o músculo, eu preciso saber quem inerva esse músculo e eu preciso saber de onde vem essa inervação a nível de raízes, tá? Então montem isso aqui, ó, aí no caderno de vocês. Realmente está difícil fazer os nervos terminais. Coloquem as 5 raízes. Conjuguem as raízes da extremidade. Gerem 3 troncos. As divisões posteriores dos 3 troncos formam o fascículo posterior. As divisões anteriores só do tronco superior e médio formam o lateral. E a divisão anterior sozinha do tronco inferior forma o medial. Desenhe um Mzinho deitado. Marmu.
MARMU. Músculo cutâneo, axilar, radial, mediano e ulnar. Tá certo? Um excelente estudo para vocês.